Olá, a gente vai falar aqui da sistematização do direito financeiro e orçamentário perante as modificações que ocorreram na Constituição Federal de 1988, decorrente das emendas constitucionais, que alteraram o entendimento, o estudo, a lógica do direito financeiro, logicamente que com as alterações que decorreram ao longo desse período da Constituição Federal, que aí, nesse estudo sistematizado no curso de Direito Financeiro Orçamentário, nós temos que ter em mente quais foram essas alterações. Bom, então vamos aqui a este infográfico que fala sobre a sistematização do direito financeiro orçamentário na Constituição Federal, que foi alterada por 13 emendas constitucionais. Na verdade, existem mais 2 emendas, no caso do perfazendo 15 emendas constitucionais, que afetam diretamente o direito financeiro orçamentário. Nós temos aqui o título 6º da tributação e do orçamento, lá na Constituição Federal, no capítulo 2 das finanças públicas, nos artigos 163 a 169, na seção 1, normas gerais, seção 2, dos orçamentos, e aqui a maioria das alterações, dessas 13 alterações, a gente traz aqui nesta seção 2 dos orçamentos, que foram afetados por essas modificações. Vamos aqui ver essas alterações, essas emendas constitucionais. A primeira, emenda constitucional 19 de 1998, que tratou de princípios e normas da administração pública. No caso, aqui para o orçamento público, controle de despesas e finanças públicas, despesas com pessoal, lá no artigo 169. Depois, a emenda constitucional 20, também de 1998, modificou o sistema tributário nacional e aqui para falar sobre as contribuições previdenciárias que somente poderão ser utilizadas para o pagamento desses valores que são do regime próprio de previdência. A emenda constitucional 40/2003, ele inseriu que a lei complementar que disporá sobre finanças públicas deve prever a fiscalização financeira na administração pública direta e indireta, está lá no artigo 163 da Constituição. A emenda constitucional 85, já em 2015, ele veio falar sobre a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra das atividades de ciência, tecnologia e inovação, que estão previstos no artigo 165, parágrafo 3º, no caso aqui, onde há uma proibição para que haja essa transposição e remanejamento, há essa autorização para as atividades de ciência, tecnologia e inovação. A emenda constitucional 86 de 2015 tratou da execução obrigatória das programações orçamentárias decorrentes de emendas parlamentares individuais. Aqui nos artigos 165, que teve alteração de texto, artigos 166 e 198 da Constituição. Então, tratando da impositividade, da obrigatoriedade das emendas parlamentares individuais. A emenda constitucional 95/2016 instituiu o novo regime fiscal pelo artigo 106 do ato das disposições constitucionais transitórias. Isso tem reflexo nos limites das despesas públicas. E este regime fiscal, o novo regime fiscal, ele deve perdurar por 20 anos. Portanto, foi reformado aqui a emenda constitucional no artigo 106 da ADCT, mas com reflexo no corpo aqui de finanças públicas. Depois a gente passa para a emenda constitucional número 100 de 2019, que trouxe a execução obrigatória da programação orçamentária proveniente de emendas de bancadas e das despesas discricionárias. Aqui é importante que a Constituição, ela trouxe, nessa emenda constitucional 100, ela trouxe também para as emendas de bancada dos parlamentares dos estados a obrigatoriedade de execução dessas emendas. Mas, por outro lado, ela trouxe também uma obrigatoriedade de todas as despesas discricionárias de execução. E isso há uma polêmica na execução, inclusive com as denominadas emendas de relator ao projeto de lei orçamentária anual.
A emenda 102 de 2019, que está interligada à 100 de 2019, ela veio limitar critérios de execução das despesas discricionárias previstas no parágrafo 10 do artigo 165 da Constituição Federal, quando vai falar que quando há limitação de empenho em razão da não arrecadação, ou seja, do contingenciamento da despesa, essa execução passa a não ser obrigatória. Da mesma forma, quando há impedimentos de ordem técnica. E isso a gente vai delinear quando estiver trabalhando, fazendo o estudo pormenorizado desta parte do orçamento público, né, do direito orçamentário na Constituição Federal. A emenda 103 de 2019, ele fala, né, alterou o sistema de previdência social e estabelece regras de transição. Ele estabelece aqui que, por exemplo, estados e municípios e Distrito Federal receberão transferências voluntárias, recursos federais, se eles tiverem organização e funcionamento do seu regime próprio de previdência social. Isso previsto lá no artigo 167, incisos 12 e 13. A emenda constitucional 106 de 2020 acrescentou o artigo 166-A à Constituição Federal para autorizar a transferência de recursos federais a estados, ao Distrito Federal e a municípios mediante emendas ao Plano de Lei Orçamentária Anual, essas emendas individuais, tá? No caso, criou aqui as transferências especiais e transferência com finalidade definida. Essa transferência com finalidade definida já existia, mas aqui a grande novidade foi a transferência especial, que é uma transferência direta para o município, sem a exigência de que ele esteja adimplente com a União, ou mesmo que haja algum projeto. Simplesmente o parlamentar transfere para o município essa transferência especial, esses valores. Também nós vamos destacar pormenorizadamente este assunto. A emenda constitucional número 108 de 2020 disciplina a disponibilização de dados contábeis, orçamentários e fiscais para os entes federados, de forma a garantir a rastreabilidade, a comparabilidade e a publicidade dos dados coletados. A Lei de Responsabilidade Fiscal já exigia essa transparência com esses dados, mas agora em sede constitucional, emenda constitucional 108 de 2020, prevendo, portanto, a disponibilização desses dados e por meios informatizados. A emenda constitucional 109 de 2021 adotou o ajuste fiscal de vedação para estados, Distrito Federal e municípios. Está lá previsto, né, incrementado pelo artigo 167-A da Constituição, e também o regime extraordinário fiscal financeiro de contratações pela União, artigo 167-B a 167-F, nos casos de calamidade pública. Bom, deve-se destacar ainda, como eu disse lá no início, a emenda constitucional número 62, 2009 e a emenda constitucional 94, 2016, que acrescentaram regras ao pagamento de precatórios pelas fazendas públicas. Está lá no artigo 100 da Constituição Federal, que isso é, inclusive, a polêmica a parágrafos, né, que foram considerados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, mas esses precatórios que afetam muito o orçamento público dos entes federados. Portanto, são essa visão sistêmica sobre as alterações do direito financeiro e orçamentário que a gente deve ter atenção a esses aspectos. Então é isso. A gente, na próxima aula, continua sobre o tema direito financeiro e orçamentário.